Mas se você acha que nada a ver e que está tranquilo, a tendência é você reiterar. E quando o pecado é reiterado, ele vira iniquidade. E iniquidade é para a morte. Então devemos tomar cuidado no que tange a essas coisas. E frisar que aquilo que nós obedecemos, nós somos servos. Então, como servos do Senhor, nós devemos obedecer estritamente a direção que Deus tem dado para as nossas vidas. Uns podem falar, mas Deus não me deu direção. Se não deu direção, é porque nós não pedimos. Porque se nós pedimos, Ele dará a direção. E a direção que Ele vai dar é aquela que vai enriquecer, que vai alegrar as nossas vidas, porque as bênçãos do Senhor, ela enriquece e ela não traz dores. Então nós devemos obedecer. E quando você estiver sem direção, a direção tem que ser buscar ela no Senhor, porque só do trono da glória vem a direção maravilhosa para as nossas vidas. Aleluia! Outro ponto para ser que a pessoa, segundo o coração de Deus, deve ter é não se enganar com a falsa aparência. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha só, que maravilha, né? Samuel, profeta, escolhido antes de estar no ventre da mãe dele. Porque quando a mãe de Samuel orou, ela não estava nem gestante, ela prometeu. Se o Senhor me abrir a madre, eu darei o filho para servir na tua casa. Então Samuel, antes dele ser concebido, ele já era do Senhor. Samuel ainda era garoto, era moço, quando o Senhor falou com ele pela primeira vez, ele sequer pensava que era Deus. Ele levantava e ia no profeta. Volta e fala, é o Senhor que está falando contigo. Diz, eis-me aqui. Aí que ele viu que era Deus falando com ele. Então era um homem que desde moço Deus falava com ele. E já um pouco avançado de idade, ele vai para ungir o novo rei de Israel. Ele entra na casa de Jessé, vê Eliabe, grande, homem de guerra, valoroso aos olhos dele, e já contemplei o homem que Deus vai ungir como rei em Israel. Mas ele estava errado. Deus não vê como os homens veem. Eu quero dizer, meu irmão, nessa noite, que por muitas vezes nós como ser humano, independente de classe social mesmo, porque tem muita gente aí que de repente mora na Zona Sul, mas se acha um Zé Ninguém. Porque não tem amizade, não tem amor, não tem família, só tem dinheiro. Ou seja, ele não tem nada. Em muitos momentos, quando vocês, por algum momento, Satanás, com as setas, com os dados inflamados dele, queria colocar na mente de vocês que vocês não são nada, que vocês não têm nada, se vocês não vão chegar a lugar nenhum. Deus, quando olha para vocês como príncipes e princesas do reino. Ele é o rei. Vocês são filhos do rei. Vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Quando viam um pensamento negativo na cabeça de vocês, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou lavado, remido pelo sangue do Cordeiro e nada pode me alcançar. Eu sou escolhido de Deus. Eu não aceito negatividade. Eu não aceito doença sobre a minha vida. Eu não aceito derrota. A boca de vocês também tem poder. A palavra tem poder. O que vocês profetizarem sobre a vida de seus filhos provavelmente vai acontecer. O que vocês profetizarem sobre a vida de vocês é o que vai acontecer. Se você fala, eu não sou ninguém. Se você fala, você não vai ser ninguém. Alguém vai pegar aquela palavra e vai botar em ação. Então a nossa boca tem que ser de bênção. Nós somos mais que vencedores. Eu vou conquistar.
filho é uma bênção, meu filho vai vir para a casa do Senhor, a minha filha vai vir para a casa do Senhor, o meu marido vai parar de beber, a minha esposa vai parar de se prostituir, a minha família vai ser uma bênção, todos os meus familiares vão entrar na casa do Senhor e vão se render a Jesus Cristo. É isso que nós temos que falar, é isso que nós temos que profetizar, porque eu creio, porque Deus vai fazer acontecer na vida da gente, na sua vida e na minha vida. Aleluia! Independente de aparência, independente de questão social, os que Deus escolheu, ninguém pode tirar da presença dele. A palavra de Deus fala que não foi você que escolheu ele, não foi ele que escolheu você. Se nós estamos nesta noite, nessa casa do Senhor para louvar e engrandecer, foi porque ele nos chamou, ele nos escolheu, o Espírito Santo dele trabalhou no teu coração de forma feroz, de forma forçada, com ânimo, com fervor, até o dia que você veio e se rendeu aos pés dele. Esse é o nosso Deus. Mas para ser segundo o coração de Deus, para ter todas essas características que eu falei, nós precisamos interpretar e entender outras características que nós devemos ter para chegar ao ponto de ser segundo o coração de Deus. Davi, primeiro ponto é que Davi era uma pessoa responsável. Nós temos que ser pessoas responsáveis. Davi estava pastoreando as ovelhas. Tinha uma tarefa a cumprir. A tarefa de Davi foi dada pelo pai dele, era pastorear as ovelhas. Da mesma forma, nós temos que ser responsáveis em tudo que nós fazemos. Se o nosso trabalho dentro da igreja é ministrar a palavra, nós temos que ser responsáveis. Se o nosso trabalho na igreja chegar mais cedo para abrir a igreja, para limpar a igreja, nós temos que ser responsáveis. Se de repente, sem ser machista, estou só falando aqui, irmãs, não vão me apedrejar não. Se o nosso trabalho, se o trabalho da irmã, como esposa, é preparar o lar, é cuidar da casa, é cuidar dos filhos, é fazer almoço, é fazer janta, nós temos que ser responsáveis. Se nós, como varões, temos a responsabilidade de tratar, dar alimento, dar vestimenta, de trabalhar, nós temos que ser responsáveis. Se o corpo da mulher já não é mais da mulher, mas é assim do marido, tem que ser responsável, tem que ser carinhosa, tem que ser amorosa. Mas da mesma forma o varão, se o corpo do varão já não é mais do varão e é da varoa, tem que ser responsável, tem que dar carinho, tem que tratar bem, tem que ser amável, não pode xingar, não pode bater, tem que tratar com carinho. Ela é a esposa que Deus escolheu para a sua vida, para caminhar do teu lado. A palavra de Deus fala que ela é a sua ajudadora, é a sua companheira. Nós temos que ser responsáveis em tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, seja no muito, seja no pouco. Nós temos que ser responsáveis. Outra forma é, nós devemos possuir as características descritas em Samuel, 1 Samuel 16, 18. Neste versículo, verificamos que Davi era valente, otimista, homem de guerra, sensato ao falar e de gentil presença. Verdadeiramente, nós temos que ser assim. O crente fiel, meus queridos, tem que ter essas características. E tendo essas características, nós não podemos deixar ser coagidos por Satanás. Satanás não pode intimidar o crente. Nós temos que tomar aquelas armaduras espirituais que estão em Efésios 6,12. Porque o que peleja contra nós temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É contra isso que nós pelejamos. Então nós precisamos nos revestir. Nós precisamos ser igual a Davi. Ser valentes, ser corajosos, ter uma presença agradável, saber nos comportar, chegar
chegar no lugar. A expressão gentil presença quer dizer presença agradável.